Só para você ter uma ideia. Vamos lá? Estamos aqui, Christian. Obrigado. Vamos aqui? Abra a sua Bíblia num texto conhecidíssimo. Tem crente até que fala de cor. Isaías 43, 13. Isaías, capítulo 43, versículo 13. Diz o texto da palavra do Senhor: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aleluia! Eu quero trazer uma palavra para você sobre o Deus que nunca deixou de agir. O Deus que nunca deixou de agir. Aqui na introdução, para você entender isso, Deus nunca deixou de agir porque o próprio nome dele indica ação. Aqui no texto, antes que houvesse dia, eu sou, é o Jeová, é o Iavé. É o Deus que age o tempo todo. É o Deus que tem poder para agir e operar no passado, presente e futuro. O seu próprio nome indica ação. Ele é um Deus que nunca deixou de agir, porque ele é um Deus que vive na eternidade. O Salmo 90, versículo 2 e 4 diz: antes que os montes nascessem, que tu formasse a terra e o mundo, de eternidade em eternidade tu és Deus. 1000 anos são para ti como a vigília da noite que passou. Deus vive na eternidade. Por viver na eternidade, ele vive agindo o tempo todo e não se cansa. Isaías 40, verso 28 diz: não sabes, não ouvistes que o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa, nem se fatiga, e não há esquadrinhação em seu coração? Então, Deus age o tempo todo, porque para ele não existe passado, presente nem futuro. Ele vive na eternidade. Deus é atemporal. O Deus que nunca deixou de agir, gente, ele agiu antes da criação do universo e do mundo na construção do seu reino. Quando você lê Ezequiel, capítulo 28, versículo 14 e 15, que fala de Lúcifer, quando ele era anjo de luz antes de ser diabo, né? Eu te criei como querubim ungido e te estabeleci como protetor do trono. Deus nunca deixou de agir na manutenção do seu reino quando Satanás se rebelou contra ele. Lá Isaías 14, versículo 14 e 15, quando o diabo disse: eu subirei até as mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O Senhor disse: não, eu vou te abater até a profundeza do inferno. E Apocalipse 12, 4 diz que o dragão, com a sua cauda, levou 1/3 dos anjos dos céus e foi precipitado, tirado, arrancado do céu. Então, Deus nunca deixou de agir na manutenção do seu reino. Quando não existia universo, quando não existia planeta Terra, Deus nunca deixou de agir, porque é característica da sua personalidade. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, quando diz, não é? Gênesis capítulo 1, no início do versículo, melhor dizendo, quando diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. Característica de Deus, da sua personalidade, é que ele está sempre agindo. Foi Jesus que falou em João 5,17, meu Pai trabalha até agora e eu também. Tem alguns crentes, deixa eu fazer aqui um parênteses aqui na mensagem, que pensam que quando vir o arrebatamento da igreja, aleluia, Jesus volta logo, que eu não aguento esse negócio de trabalho. De vagabundagem em vagabundagem, de eternidade em eternidade, uma cambada de vagabundo no céu. Quer dizer que o céu vai parar quando chegar os vagabundos da terra. Deixa eu te dar uma palavrinha aqui, queridão. Querida, deixa eu dar uma palavra. Quem criou o trabalho não foi o diabo, foi Deus. É porque você tem uma ideia equivocada de trabalho, porque trabalho traz cansaço, fadiga. Mas eu queria te informar que no céu vai ter trabalho. O quê, pastor? Vai ter trabalho.
Apocalipse capítulo 1, versículo 6, diz que o Senhor fez para ele reis e sacerdotes. Indica a função. Se tem função, tem trabalho. Só que não vai ter cansaço, meu filho. Agora, se você não quer trabalho no céu, só tem um lugar que não vai ter trabalho. Uau! É o inferno. O cara vai gemer o tempo todo. Lá não tem trabalho. Lá só tem sofrimento. Agora no céu vai ter trabalho. O que não vai ter é cansaço do trabalho. É característica de Deus. Deus nunca deixou de agir porque Ele está no controle de todas as coisas. Colossenses capítulo 1, versículo 16 diz: porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, principados, potestades, dominações, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Então, Deus sustenta todas as coisas, por isso que Ele nunca deixou de agir. E esse Deus que nunca deixou de agir, eu tenho uma palavra profética para você aqui essa noite. Eu quero declarar que Deus nunca deixou de agir por você. Eu vou dizer alguma coisa aqui que eu tenho certeza que eu vou te alcançar. Olha que coisa interessante. Quando Deus quer agir, Ele transforma caos, Ele muda o caos e dá forma e ordem. É o que aconteceu no planeta Terra. Deus é incrível. Você vai ver Deus agir, Ele sempre vai agir dentro disso que eu vou falar para você. Deus age de forma prioritária, ordenada, crescente e completa. Deus vai agir prioritária, ordenada, crescente e completa. É só você ver a criação. Qual é a primeira coisa que Deus cria? Qual? A luz. Porque nas trevas ninguém faz nada. A primeira coisa que Deus faz é a luz. E olha que tem uma... Isso aqui é ciência. Você sabia que há talvez 50, 60 anos atrás, a ciência pensava que a luz era proveniente do sol? E a ciência descobriu o que a Bíblia fala antes da ciência. No primeiro dia, Deus fez a luz, no quarto sol. A luz é uma unidade independente mais antiga do que o sol, provado na ciência. Deus primeiro fez a luz. Por quê? Deus fez a luz porque planta precisa de fotossíntese para se tornar fábrica de alimentos. Então Deus faz a luz. Depois Deus vai fazer, não estou falando da ordem certinha da criação, Deus vai fazer árvores frutíferas, vai fazer matas, depois Deus vai fazer animais. O animal precisa comer. Olha como é que Deus trabalha, numa ordem prioritária, ordenada e crescente. E Deus deixa a coisa mais sensacional para o final. O ser humano. Quando Deus vai fazendo as coisas, vai dizendo, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. E Gênesis 1, 31, depois que Ele fez o homem, e viu Deus que era muito bom. Homem aí é ser humano. Então, querido, eu não sei se alguma área da tua vida está em caos. Eu não sei se é teu casamento, não sei se é tua família, não sei se é uma questão emocional. Eu só sei de uma coisa: se Deus agir na sua vida, Ele vai dar forma e ordem onde existe o caos. Quem sabe tem alguém aqui essa noite que está parecido com a vida de um herói da fé chamado José. Rejeitado na casa do seu pai, vendido como escravo, injustiçado quando era fiel na casa de Potifar, esquecido no pior lugar do mundo que é a cadeia. Mas quando Deus quer agir, meu irmão, Ele tira você da situação mais adversa que você estiver passando e te coloca num lugar de glória. Deixa Deus agir na tua vida. Quando Deus quer agir, Ele faz igual hoje com o que fez com aquele povo no deserto. Olha o que Deus fez no deserto. Água brota do lugar mais seco da face da terra.
abre caminho onde ninguém imagina, faz banquete de carne no meio do deserto, faz sobrar comida onde não se produz um alimento. Ah, meu irmão, como é que Deus não pode fazer isso com você? Na terra do tio Sam, na terra da grana, da verdinha, que sobra, meu querido. Quando Deus quer agir, Ele faz isso com você. Ele vai abrir um caminho onde ninguém imagina. Ele vai fazer brotar coisas que ninguém consegue fazer. Deixa Deus agir na sua vida. Quando Deus quer agir, você lembra Marcos 4:35 da tempestade? Quem é que estava no barco? Quem estava no barco na tempestade? Fala alto aí, irmão. Quem estava no barco na tempestade com os discípulos? Jesus, meu irmão. Quem te falou que a presença de Jesus não significa que não vai ter tempestade? Onde é que está isso na Bíblia? Jesus estava no barco. Agora tem um texto interessante lá, nessa passagem. Diz que haviam outros barquinhos. Significa que o barco de Jesus era o maior. Se o barco de Jesus quase estava indo a pique, imagina os outros barquinhos. Sabe o que isso tipifica? Os barquinhos podem tipificar tua família, teus filhos, tua mulher. Se você for a pique, vai levar gente junto. Olha lá, olha Jesus. Outra, estava entrando água no barco. Se você pegar o livro de Salmos, água é uma tipificação de tribulação, de adversidade. Tempestade, água. Pode ser que esteja entrando água na embarcação da tua vida. Mas, pastor, como é que pode isso, meu Senhor da glória? Jesus está no barco. Yes. Jesus está na embarcação da tua vida, está entrando água. Tem tempestade. Ah, eu tô ficando confuso. Calma, eu não terminei. Jesus estava no barco. Água entrando no barco. O barco quase indo a pique. Mas aí tem uma sentença que eu quero te dar. A presença de Jesus na embarcação da nossa vida não significa ausência de tempestade. Mas a frase não acaba por aí. A presença de Jesus na embarcação da nossa vida significa que o barco jamais vai naufragar. Você não vai naufragar. Você não vai afundar. Eu estou declarando aqui, se Jesus agir na sua vida. Agora, olha o que acontece. Jesus está numa boa, o pau quebrando, a água entrando no barco, discípulo querendo tirar a água. Mestre, não se te dá que pereçamos? Aí Jesus repreende o vento. Escute isso aqui que é interessante. Ele repreende o vento, causa da tempestade, e manda o mar se aquietar. Resultado do efeito da tempestade. Sabe o que significa isso? Porque Jesus tem a onipotência, ele tem o controle de causa e de efeito. O ser humano, de vez em quando, controla a causa, mas não controla efeito. Quer que eu te prove? Bomba atômica. O ser humano controla a causa, mas o ser humano não controla o efeito da bomba atômica. De vez em quando, o ser humano não controla o quê? Ele não consegue controlar o efeito. Ou melhor, ele não consegue controlar a causa, mas o efeito, ele vai tentar controlar. Ele não controla a causa, mas tenta controlar o efeito. Agora, a tal da Covid, controla a causa? Não, mas o efeito, uma vacina. O sangue de Jesus tem poder, mas tenta controlar. Então, você veja, os seres humanos, ora controlam causa, ora controlam efeito. Agora, Jesus tem todo o poder. Preste atenção, quando ele repreende o vento, se ele só repreendesse o vento, eu conheço o mar da Galileia, sopra um vento naquela região, de vez em quando, que naquele lago levanta onda de 3 metros de altura. Então, se Jesus repreende o vento e não repreende o mar, acabou o vento. Uma onda de 3 metros, uma segunda onda de 2,5 metros, uma terceira onda de 2 metros, uma quarta onda de 1,5 metro, uma quinta onda de 1 metro, até acalmar. Talvez mais uma onda virava aquele barco de uma vez.
Então Jesus repreende o que causa a tempestade e repreende o efeito da tempestade. Queridão, é isso que Jesus faz na minha e na sua vida. Eu não sei qual é a tempestade da tua vida, mas eu vim aqui declarar. Se o Senhor agir na sua vida, Ele vai controlar a causa e o efeito, e isso vai passar. Eu estou declarando na autoridade do nome de Jesus. Quando Ele quer agir, escuta essa, meu amado, ninguém impedirá. Ninguém impedirá. Olha o texto que eu li. Antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quem vai dizer para Deus que Ele não vai fazer? Quem vai dizer para Deus que Ele não vai te documentar aqui nesse negócio? Quem vai dizer para Deus que Ele não vai abrir uma porta para você? Meu querido, 2 Crônicas 26 diz, um texto muito lindo: ninguém há, pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, ninguém há que te possa resistir. O que Deus quer fazer, meu querido, Ele faz. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Ninguém pode dizer para Deus, não vai fazer. Não vai realizar, porque Ele tem o poder. Diz o Salmo 115, versículo 3. O Senhor está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Ei, querido, calma, aquieta-te. Quando Deus agir na sua vida, não tem capeta, não tem governo, não tem homem, não tem ninguém que possa impedir quando esse Deus agir por nós. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou mostrando para você aqui, quando Deus quer agir na nossa vida, o que Ele faz, como é que Ele age, o que Ele realiza. Meu amado, preste atenção. Quando Deus quer agir na nossa vida, Ele faz além do que pedimos ou do que pensamos. É as 3 dimensões que Deus faz. Aquele que é poderoso para fazer tudo completo, mais abundantemente, com sobra, além, numa dimensão acima da mente humana. Está lá em Efésios 3, 20 e 21. Então Deus faz tudo, mais que tudo, infinitamente mais que tudo. Esse é o Deus que age por você. Deus não vai deixar nada pela metade. Deus não vai deixar nada em pedaço. Aquele que começou em vós a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo. Deus só faz coisa completa. Ei, você pode exaltar esse Deus, que quando Ele quer agir, ninguém impede. Meu querido, quando Deus quer agir, quando o nosso Deus quer agir, você pode ter certeza do que eu estou te falando. Eu não estou falando nada que você não saiba. Eu não estou falando nada que você nunca ouviu. Mas é declaração profética. Nada prevalecerá contra você. Quando Deus quer agir, nada prevalecerá contra você. Isaías 59, 19 diz o seguinte: vindo o inimigo com uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará a sua bandeira contra ele. Deuteronômio 28, 7 é uma passagem interessante. Diz que o inimigo vem por um caminho e foge por 7. Vou explicar o que é isso. Nós lá do Rio de Janeiro temos um certo domínio de conhecimento dessa área. Eu vou te explicar e vou te mostrar por quê. O texto está dizendo o seguinte: o inimigo vem por um caminho e foge por 7. Quando o inimigo vem, ele vem de maneira organizada e planejada. Aí Deus se levanta contra ele. Cada um foge por um lugar. É igualzinho, chega uma quadrilha para roubar. Lá na cidade maravilhosa. Entra no supermercado, gangue, 4, 6, 8 caras. Planejado que vai roubar. Aí tem lá meia dúzia de segurança que eles não sabem. Eles não sabem que tem segurança. Quando a segurança age, meu amigo, um pula de um jeito, outro pula do outro, um foge por uma porta, outro sai pelo outro lado. É assim. O inimigo ataca de maneira organizada.
e foge de maneira totalmente desorganizada. Ah, quando Deus quer agir por você, meu amado. Podem ter planejado te destruir, podem ter planejado que vem contra você. Quem recebe essa palavra aqui, meu filho? Ei! Nada, absolutamente nada vai prevalecer. Agora, querido, característica da ação de Deus. Você precisa entender isso aqui. Você precisa entender o que eu vou te falar aqui. Eu vou dizer alguma coisa, porque Deus é muito mais profundo do que eu vou te falar. Quando Deus quer agir, eu vou te dizer algumas características da ação de Deus. Primeiro, Deus age além do que pedimos, ou do que pensamos, ou do que entendemos. É a maneira de Deus agir. Isaías 55, 8 e 9 diz: os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Romanos 11, 33 e 34 diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão impenetráveis ou inescrutáveis são os teus caminhos. Não tente descobrir como é que Deus vai agir. Não tente querer adivinhar como é que Ele vai fazer. Porque o caminho de Deus e a maneira de Deus agir é completamente diferente do que a capacidade humana pode alcançar. Segundo lugar, é que Deus age pelo poder da sua palavra. E disse Deus: haja luz! Aí chegou um anjo e disse: só daqui a 24 horas estamos consertando o gerador do céu. E disse Deus: haja luz, e houve luz. O Salmo 33, versículo 9 diz: falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Hebreus 1,3 diz que Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Meu irmão, Deus não precisa de matéria-prima. Aquele que chama as coisas que não são como se já fossem. Deus não precisa de matéria-prima de nada. O poder da sua palavra, Ele cria tudo. Ele abre uma porta onde não tem. Ele dá uma vitória onde ninguém imagina. Então, queridão, Deus age numa dimensão que a gente não pensa, não tem como tentar descobrir. Deus age pelo poder da sua palavra. Agora escute isso aqui, é que muitas vezes Deus age, você não vê, você não ouve, você não sente, você não percebe, mas Deus está agindo. Deus age de maneira imperceptível aos sentidos humanos. Quem te falou que Deus tem que dizer tudo para você, ou mostrar tudo para você porque Ele está agindo? Não. Muitas vezes Deus está agindo, você não vê, você não sente, você não percebe, você não ouve, mas Deus está agindo. Há um texto interessante na Bíblia, Davi. 1 Samuel 22, 3, ele estava sendo perseguido implacavelmente pelo rei Saul. E ele vai deixar, ele faz um acordo com o rei dos Moabitas e deixa seu pai e sua mãe. E ele vai dizer uma coisa muito interessante: fica aí com meu pai e minha mãe, até que eu saiba o que o Senhor há de fazer de mim. Deus não revelou nada para ele. Deus não disse nada para ele, mas Deus estava agindo a favor dele. Deus pode não te falar nada, te mostrar nada. E esse é um perigo dos pentecostais. Uma palavrinha para a minha classe, que está aqui essa noite. Esse é um perigo do povo pentecostal. Sabe o que é? Não vê, não ouve, não sente, não percebe, aí corre atrás de profetada, visagem e revelamento. Porque eu sou pentecostal e eu creio em profecia, eu creio em revelação e visão, eu creio. Agora as pessoas querem que Deus fale e que Ele perceba e sinta. Aí corre atrás. Ao invés de ouvir Deus, escuta o homem, de vez em quando o capeta. Você não precisa correr. Aprenda uma coisa, querido. Você só tem uma maneira de falar com Deus, é através da oração. E Deus tem N maneiras de falar com você.
Deus fala pela sua palavra. Deus fala através do Espírito Santo ao seu coração. Deus fala num culto através de um louvor. Deus fala através de um fato, através de um acidente, através de um livramento, através de uma experiência. Deus tem N maneiras de falar com você. E você só tem uma maneira de falar com Ele. Fica na tua aí, viu? Fica na tua, não fica caçando resposta de Deus, não. Porque de vez em quando Deus não fala nada, mas Ele está agindo por você. Aleluia! Agora escute, eu já vou terminar minha palavra. Fica tranquilo, eu falei que era punhal. Eu não vou demorar muito, porque não é muito pregar que resolve a questão. É pregar aquilo que Deus manda você falar. Essa é que é a questão. Então escute o que eu vou dizer para você. Uma maneira de Deus falar. Uma maneira de Deus agir, não é de Deus falar. É que Deus age em um momento. Você sabe o que é momento? Preguei aqui sobre o tempo. Unidade indivisível do tempo. Ninguém calcula o momento. O momento é a unidade indivisível. Você calcula semanas, dias, horas, minutos, segundo, milésimos de segundo. Momento não. Momento é a unidade indivisível de tempo. Que coisa extraordinária. Deus não precisa mais do que um momento para operar um milagre, para abrir uma porta, para trazer uma resposta, para mudar uma circunstância, para curar uma enfermidade. E olha o que diz o Salmo 68, versículo 4. Cantai a Deus, louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Já. Olha o nome de Deus. Como é o nome de Deus? É uma abreviatura de Jeová. É o Deus que age no momento. É o Deus que age imediatamente. Então, querido, eu vou terminar essa minha palavra, liberando aqui uma palavra profética e citando algumas situações. E quem sabe eu vou citar a sua. Só que você vai falar no finalzinho de cada frase ou de cada palavra que eu der aqui no meu comando da minha mão. Você vai fazer o seguinte. Quando eu levantar minha mão e descer aqui embaixo, não é aqui em cima nem no meio, é aqui embaixo, eu quero que você diga já. Vamos treinar? É embaixo. Ó, a minha mão está aqui, não é para falar. Já. Mais uma vez. Já. É aqui embaixo. Não é antes, não. Não é aqui, não é aqui. Então, eu vou dar para você entender. Eu vou sempre fazer isso aqui, ó. Pá! Quando eu chegar aqui, é no já. Ok? Quem sabe eu vou atingir você. Eu vou chegar em você com o que eu vou falar aqui. Porque eu vou falar coisas da vida, da experiência que eu tenho como pastor e do que eu vejo. Vou citar. Quem sabe eu vou te alcançar aqui. Tá uma irmã. O marido não é crente, beberrão, cachorrão, traidor, maltrata ela. E aí o pessoal diz assim, abandona esse cara, joga esse cara fora. Esse cara é mau, esse cara é perverso, te trai. Ela diz, não, vou orar. Estou orando, eu vou ver esse homem na igreja. Eu vou ver ele salvo. Aí a irmã ora, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, ela está orando, dizendo assim, você já viu crente quando desiste de orar por alguém? Eu vou contar como é que é. Eu entrego nas tuas mãos. Isso aqui é oração de escape. Então, o crente que diz assim, eu não aguento mais esse cara ou essa pessoa. Senhor, faz o que? Mata ou dá vida, salva, vai para o inferno. Ó, está nas tuas mãos. Mas aí está lá a irmã, orando, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Aí ela ora e de repente, olha aqui, ó. Aquele homem se converte, aceita a Cristo, é batizado com o Espírito Santo, batizado nas águas e vira um obreiro. Quem sabe esse é teu caso. Ou quem sabe é um filho. A irmã está lá orando. Ora pelo filho, Senhor, salva meu filho. O moleque está metido em drogas, metido em atrapalhada, em confusão. Já foi preso aqui na América e está lá, irmã, Jesus, tem misericórdia. Senhor, salva meu filho, liberta meu filho. E ora 1 ano, e ora 2, e ora 3, e ora 4. E de repente, olha só, aquele menino se converte, entrega a sua vida a Cristo e vai virar um pastor. Quem sabe alguém aqui com uma doença crônica? Sabe o que é doença crônica? É aquela que o médico não cura, mas que também não te mata. Essa é miserável.
É a doença crônica. Não cura nem te mata. Não adianta, pastor, eu tomo um remédio só para aliviar. Eu carrego essa doença, olha, eu tenho maior intimidade com ela. Eu já sei como é que ela começa, eu sei quando é a crise, e está lá, Senhor, me livra disso. Eu estou com esse negócio há 10 anos. Meu Senhor, me livra dessa doença. E está lá você orando, e de repente, um momento, você é curado completamente. Oh, quem sabe você foi a tudo que é médico e disseram, não tem mais jeito, você está desenganado, não tem mais jeito, medicina não tem recurso, acabou para você, vai viver mais 6 meses, 8 meses, 9 meses, enquanto a pessoa está dizendo, o médico está dizendo, a ciência está dizendo assim, não vai ser agora não, eu vou agir, ó. Você é curado tremendo e poderosamente. Quem sabe você chegou aqui pelo Air Coyote. Você veio pela empresa Air Coyote de la Marreco. Nadou em rio, correu dos homens de preto, foi preso. Eu conheço um aqui que passou por isso, está aqui, aleluia. Ele já passou por isso, esse negócio. Chegou aqui, correu dali, foi para a cadeia e tal. E você não tem mais chance, não. Esse já era, vai ser deportado. Acabou para você. E Deus está dizendo, não acabou para ele não. Eu sei como é que eu mudo isso, que eu sou o Senhor, que tenho todo o poder. E o tempo passa e você ora, Deus, eu estou com a minha família nesse país, eu tenho que ser legalizado. E Deus opera um milagre. Olha aí, ó. Você recebe documento na tua mão. Oh, querido, eu não sei qual é o teu problema, mas eu creio que Deus, eu não sei qual é a tua luta, mas eu creio que Deus. Eu não sei qual é a tua dificuldade, quanto tempo tu está orando, quanto tempo tu está clamando, quanto tempo tu está apresentando a Deus, mas Deus aqui hoje nesse lugar tem a resposta, tem a cura, tem a porta aberta, porque o nosso Deus é. A igreja de pé. Não precisa sair já. Eu já vou terminar. Aleluia. Antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Irmãos, nós temos uma tendência de trazer Deus para a nossa limitação. Nós temos uma tendência de trazer Deus para a nossa circunstância. Faça ao contrário. Ao invés de você tentar trazer Deus para a circunstância humana, vá você, não para a circunstância, mas vá você para o mundo de Deus, que pode fazer qualquer coisa a qualquer hora. Irmãos, Jó 42:2 diz assim: eu bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Se o pensamento de Deus não pode ser impedido, que dirá a sua ação? Se o que Deus pensa ninguém impede, imagina quando Deus determina. Não traga Deus para a tua dimensão, porque todos nós estamos limitados a tempo, espaço e circunstâncias. Todos nós. Deus não está limitado a nada. O Salmo 103, versículo 19 diz: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. É esse Deus que quer se manifestar a você. O Deus que pode perdoar pecados. O Deus que pode libertar. O Deus que muda a nossa história. O Deus que nos dá uma nova estação. Mas para isso acontecer, só tem um meio.
Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam. Olha o que diz o texto de Hebreus 11:6, que Ele é premiador daqueles que o buscam. Pode gritar, pode chorar, pode espernear, nada disso move Deus. O que move Deus, a fé. É você crer. Por isso que a Bíblia diz em Marcos 9:23, se tu crê, tudo é possível ao que crê. É a fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu não vim aqui pregar sobre minha igreja, sobre religião. Eu estou pregando sobre um Deus que ninguém pode impedir a sua ação. E que se hoje você entregar a sua vida a Ele, se arrepender dos seus pecados, Ele vai agir na sua vida de maneira extraordinária, como ninguém pode, e vai transformar você para uma vida melhor. Eu não posso terminar esse culto, eu não posso, sem fazer um convite, porque eu não conheço todas as pessoas que estão aqui. Quem sabe aqui nessa noite tem alguém que tem fome de Deus, quer a verdade. Eu repito, a verdade não é a igreja evangélica, a igreja católica, o padre ou o pastor. A verdade é Cristo. A verdade é que liberta, que transforma, que muda a nossa vida. Você não está precisando de uma religião, você está precisando de Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. Ou quem sabe, aqui tem alguém nessa noite que sabe tudo do que eu estou falando. Só que você está caído, está afastado, está longe de Deus. E Deus quer agir na sua vida, mas o pecado, diz Isaías 59, a mão do Senhor não está encolhida, nem o seu ouvido agravado. Mas o que faz separação entre vós e o vosso Deus são os vossos pecados, a iniquidade. Deus quer te responder. Deus quer agir por você. Deus quer abrir portas para você. Mas você precisa se arrepender e voltar para o Senhor. Eu não vim aqui à toa, nem você entrou aqui à toa. Há um grande propósito de Deus para você. Agora quero te dizer uma coisa aqui para encerrar minha palavra. Nem Deus, nem eu, nem ninguém pode te obrigar a nada. Deus reage à sua decisão. É incrível, porque Deus respeita o livre-arbítrio. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Vinde a mim, você tem que ir. Ninguém pode te obrigar. A decisão é pessoal. Se tem alguém aqui nesse auditório que quer ter um encontro com esse Deus vivo que quer se manifestar a você, se tem alguém aqui que conhece o Evangelho e está afastado e quer voltar e quer consertar e quer uma nova estação para a sua vida, eu quero orar por você, que é a única coisa que eu posso fazer com a igreja. E se você quer, há uma voz no teu coração que não é a minha voz, é o Espírito Santo que está falando contigo. Essa é a hora e o tempo de Deus agir. Se você quer, se é que tem alguém aqui, peça licença onde você está. Se tem alguém aí na bancada, a pessoa vai sair da frente. Vem cá que eu vou orar por você. Você não precisa ter medo nem vergonha. Sabe por quê? Porque ninguém aqui pode mudar a tua vida. Ninguém aqui pode perdoar teus pecados. Ninguém aqui pode transformar você. Eu quero orar por você. Deus te abençoe, querido. Está faltando você? Venha. Há outras pessoas aqui. Há outras pessoas aqui. Eu quero orar por você. Quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Só você. Incrível. Só você pode impedir a ação de Deus através de quê, pastor? Da incredulidade. Eu não creio. Eu não quero. Ok. Deus não vai obrigar ninguém a nada. Está faltando você, filho. Está faltando você, filha. Lembra da tua vida e da tua história. Lembra de gente que tem orado por você.
para nesse dia aqui, nesse lugar, gente que está orando há muito tempo por você distante, e hoje é o já de Deus para a sua vida, como resposta da oração de alguém. Está faltando você? 1 minuto e eu vou orar por essas pessoas. 1 minuto. Deus vai agir na sua vida, porque Ele tem poder de agir em qualquer área, no profundo do ser humano. Deus tem poder de fazer coisas que ninguém pode fazer. Você quer? O tempo está correndo. Eu termino dizendo uma palavra: nunca diga que Deus não te deu uma oportunidade, porque te deu aqui hoje. Se Ele vai te dar outra, eu não sei, eu não sou Deus, mas eu garanto que Ele está te dando aqui. Eu garanto que Deus quer fazer algo extraordinário na sua vida, desde que você abra seu coração. Você quer provar o que para quem? O que é que você quer provar? Ih, pastor, eu tenho tanta coisa. Oh, queridão, deixa eu falar uma palavrinha para você. Se você não precisa de Deus, é porque você é Deus. Então você não morre, você não sente dor, você não tem problema. Tem alguém aqui assim? Não. Todo mundo aqui está sujeito à morte, dor, enfermidade. Então você é igual a mim. Você precisa de Deus. Eu ouvi um amigo meu, um cara muito inteligente, falar assim: Malafaia, você não me leva a mal? Fica aborrecido comigo, não? Eu falei: não, por quê? Cara, eu não entendo muita coisa de Deus, por isso que eu não acredito nele. Eu falei: rapaz, olha que coisa incrível. O teu motivo é o motivo de eu crer nele. Ele falou: não estou entendendo. Vou te explicar. Você diz que não entende muita coisa de Deus, por isso você não crê em Deus. É exatamente o motivo que eu creio nele. Porque se eu entendesse tudo de Deus, quem era Deus era eu. Por eu não entender muita coisa de Deus, é que Ele é Deus. Aí ele parou assim: eu nunca tinha pensado nisso. Falei: então é para você pensar. Eu não tenho explicação para tudo de Deus, mas eu sei que Ele existe, que Ele é poderoso. E aqui tem o testemunho de pessoas que estão aqui. Aleluia! Estende a sua mão sobre essas pessoas, nós vamos orar. Nós vamos orar. Nós não podemos obrigar ninguém, só podemos orar. Senhor, eu quero entregar essas vidas nas Tuas mãos. Eu declaro que o Senhor te levanta, te restaura, te perdoa. Eu declaro um agir sobrenatural de Deus na sua vida. Eu declaro uma nova estação para você. Eu declaro perdão, salvação, transformação, libertação, bênçãos sobre bênçãos. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Ó, só um minutinho aqui. Eu quero dar um livro meu de presente para vocês. Um livro fininho, 54 páginas, facinho de ler. E uma encadernação bonita do Evangelho de João. Quero dar de presente. O pessoal aqui quer anotar seu nome para a gente orar por você. Me dá 3 minutos aqui numa sala só para te dar o presente, anotar teu nome e te liberar. Acompanha aqui o pessoal, é bem rapidinho. Pode acompanhar? Isso, acompanha. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia! Eu não sei quanto tempo você está esperando. Eu não sei qual é o teu problema, qual é a grandeza dele. Davi, no meio da guerra, perseguido implacavelmente, ele escreve o Salmo 27. E o versículo 13 e 14 diz assim: pereceria sem dúvida se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera, pois, no Senhor, anima-te. Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Pode ser a qualquer momento. Pode ser amanhã. Pode ser semana que vem. Pode ser daqui a 6 meses. Mas olha, pode ser, pode ser? Aleluia. Deus abençoe você, tua casa, a igreja que você pertence.
Se você puder estar aqui, venha, traga uma amiga, 8 da noite. A mão de Deus esteja sobre você, sua família e sua vida. Aqui não é a única, é mais uma porta, entre tantas que tem aqui, para que o Evangelho seja anunciado. Deus vos abençoe poderosíssimamente. Respostas, milagres, portas abertas para você. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, as consolações do Espírito Santo, sejam sobre todos e todos digam amém. Vá em paz.